Beleza, tá aí. É, eu mandei no final de semana, acho que sábado, a foto lá com as respostas daquelas questões. Então, assim, vocês podem resolver e e comparar lá, certo? As respostas. Eu vou agora passar outros exercícios, certo? Vou enviar outros exercícios agora, referente à parte seguinte, né? Que ali é a parte de juros simples. Vou entrar na parte de juros composto e vou colocar do mesmo jeito as questões e enviar logo as respostas. Vou fazer isso amanhã, tá? Eu vou selecionar as questões que eu vou querer que vocês façam. Vou mandar junto com as questões também as respostas para vocês conferirem aí se tá tudo ok, né? Vai resolvendo e vai comparando logo se tá certo o que vocês estão fazendo. Pelo menos conferindo a resposta, né? Beleza. A gente está indo no capítulo de descontos, certo? Esses capítulos iniciais eles são os mais longos. Depois que terminar o de desconto, o que vai vir pela frente vai ser bem mais rápido. A gente pode fazer mais rápido. Aí eu resolvi fazer uma desacelerada e fazer um pouco mais devagar, certo? Esses capítulos do começo eles têm muitas definições, assim, muitos conceitos para a gente falar. Aí o próximo capítulo a gente vai falar um pouco de taxa over, de inflação, vou falar de correção monetária. Aí também vai ter umas coisas muito de definições assim, muito texto, né, pra gente entender, né? Vamos aqui, ó. A gente tá no capítulo de descontos, né? Eu falei sobre o desconto simples, que estava subdividido em desconto por dentro, ou desconto racional, e o desconto por fora, ou desconto bancário, certo? Relativo a isso aí, a gente viu uns exemplos, né? A gente viu o desconto por dentro, o desconto por fora. Aqui a gente está usando a notação DR para o desconto racional, que é o desconto por dentro. Então, as expressões lá, elas tinham mais ou menos C vezes I vezes o tempo. No racional, a gente começou a adotar essa notação com F, aliás, por fora. Com F, usar o N para o nosso capital e o D referente ao desconto, né? Então, surgimento aí das expressões como essa, ó, N vezes um menos D vezes N, pequeno, né? N grande lá em cima, N grande, N pequeno no final. A gente entrou no capítulo de despesas bancárias, né, que tem a ver com as taxas que entram nesses descontos, né? Negociações aí com taxa administrativa, certo? A gente viu uns exemplos e eu parei no início aqui da taxa implícita de juros, um desconto por fora. Aí esse exemplo aqui eu só comecei, mas eu não terminei de direito porque eu não tinha concluído ainda o conteúdo. Então vou falar dele hoje, certo? Que é a taxa implícita de juros do desconto por fora. Então você tem o desconto por fora e tem uma taxa implícita, certo? Então vou refazer esse exemplo aqui que eu comecei, vou fazer ele completo agora, certo? A gente viu que no desconto por fora, é, ao ser apurado, aqui é sobre, né, sobre o valor principal de resgate do título, admite implicitamente, ou seja, implicitamente que vai junto, uma taxa de juros superior àquela declarada para a operação. Tipo assim, você vai ver um desconto, vai ver uma operação lá que diz que tem uma taxa de 30%, ou 5%, ou 7%, como uma taxa nominal, né, que é declarada na operação. Só que ela vai admitir uma taxa implícita aí desses juros, que é um pouquinho maior do que essa taxa declarada. Aí isso daí vai ser a taxa implícita desses juros, desse desconto, certo? Aí para ilustrar, a gente viu esse exemplo, eu dei esse exemplo que fica explicado aqui assim, ó. Imagine um valor, um título de 50 mil reais, certo? Descontado num banco um mês antes do seu vencimento, com uma taxa de 5% ao mês. Ou seja, 5% ao mês e uma taxa referente aí a um mês, descontado um mês antes.
Então, assim, o que vamos aplicar aqui é o critério de desconto por fora, né? Como é tipo dessas operações, a gente sabe que o desconto, que 5% referente a 50 mil, né? Ele é os 2.500, ou seja, 5% de 50 mil. Sempre eu faço, a gente, não sei vocês, mas às vezes faz de cabeça, você pode pensar em 10%, que é sempre mais simples, né? Só cancelar um zero e pega a metade, né? Você pega 10%, que é 5 mil, e a metade é 2.500. Pronto, então aí você tem os 5%. Bem, 5% é 2.500, então se você pegar os 50 mil, certo? Pega os 50 mil e retira os 2.500, o que sobra é justamente 47.500, que é o que está aqui, certo? Então, assim, essa taxa de juros adotada de 5% ao mês, ela não iguala o valor descontado e o N, né, que é o valor nominal, em nenhum momento do tempo, certo? Ou seja, se for aplicado ao valor descontado de 47.500, não produz para período de um mês um montante de 50 mil. O que ele quer dizer com isso? É o seguinte, se você pegar os 47.500, certo? 47.500 mais 5%, mais 5% desse valor, você vai encontrar 49.875 reais. Tipo assim, um mês antes do vencimento, suponha que tem esse desconto de 27, de 5%, então seu título vale isso, ele vale 47.500, certo? Então esse é o valor do título, um mês antes. Então vamos chamar ele de N, seria o seu valor que você tem. Se você coloca esse título adicionando 5% dele, ou seja, 5% desse valor aí, você vai encontrar isso aqui, 49.875. Não é isso? Deixa eu conferir aqui. É o 5% do 47.500, é? Exatamente. Quando ele coloca separado assim, ó, ele põe o valor mais uma porcentagem. No caso aqui, ele colocou os 47.500 mais 5%, mas 5% dele, entendeu? É isso que ele está dizendo. É os Entendi. 5% dele. Tipo assim, suponha que você pegou esse valor hoje e adicionou 5% dele. Então, se você fizer isso, o montante não vai dar os mesmos 50 mil que o título vale daqui a um mês. Tá entendendo? Aham, entendi, sim. Valeu. Isso que ele quer fazer. Está dizendo que se você tiver a taxa de juros de 5% ao mês, ele não vai igualar o valor descontado com o valor do título. Porque o valor descontado aí é os 50 mil menos o desconto, certo? Que é 2.500. Então vai dar 47.500. E o valor nominal aí é de 500, É, tá tudo ok, aham. 50 mil. Conferi. Se você trocar seu valor nominal para os 47 mil e aplicar uma taxa de 5% em cima dele, não volta para os 50 mil, é isso que quer dizer. Ou Ah, seja, entendi. não é a mesma coisa, certo? Ou seja, em nenhum momento aí, esse valor descontado, esse valor nominal com esse título aí descontado vão ser iguais. Essas taxas não vão se igualar, certo? Logo, o que é que acontece? Há uma taxa implícita de juros nessa operação, que é um pouco maior do que os 5% ao mês, certo? Nesse caso, vai conduzir o valor nominal e o valor descontado ao mesmo resultado. Essa taxa aí é a taxa obtida pelo critério de desconto racional, conforme a gente já tinha visto. O desconto é o capital vezes o I vezes o N, certo? Se você quiser calcular a taxa, ele será o D sobre C vezes N, né? Passando esse para lá. Nesse caso aqui,
Peraí, tem um erro aqui. Peraí. Não, eu pensei que eu tinha esquecido de colocar, mas é que eu coloquei, tá aqui. É assim. O desconto nesse caso aí, em cima, foi de 2.500, certo? Que é o valor descontado, vamos dizer assim. Aliás, o valor do desconto. O valor descontado é outra coisa. O valor descontado é o total menos o desconto. Nesse caso aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai calcular o I, essa taxa implícita, como que você encontra ela? Olha, fazendo essa forma que eu acabei de mostrar. Então, você pega o desconto, que foi de 2.500, sobre o valor C, que nesse caso agora você está considerando o valor de 47.500, que foi o valor que você retirou a taxa, né, de desconto de 5%, vezes o tempo, que é um mês. Então, você teria um mês aí para fazer com que esse valor se iguale ao valor nominal lá definido. Então, nesse caso, se você fizer os 47.500 vezes um mês, certo? Você vai ter os 2.500 vezes aqui, vezes 47.000. Aqui tem só um detalhe. Eu escrevi errado aqui. E aqui é o 47.500, eu deixei 47. O certo aí é 4. Ah, tá. É porque eu não coloquei o 5, é. Beleza. Quando você fizer a conta, aí você vai conseguir um valor de 0,0526 aproximadamente, certo? Que é a mesma coisa de 5,26%, né? Quando você divide. E aí você passa aqui duas vezes o zero, então fica 5,26 sobre 100, que equivale a 0,0526. Então, aqui em cima, quando a gente fez a conta dos 47.500 mais os 5%, veja que dá 49.875. Agora, se você fizer os 47.500 mais os 5,26%, aí você vai chegar à igualdade, certo? Ou seja, o que vai aproximar lá do valor do título nominal, certo? Ou seja, então quer dizer o seguinte, ó, há uma taxa implícita de juros de 5,26% numa operação de desconto de 5% ao mês. O D é de 5% pelo período de um mês. Então significa isso, por exemplo, se você for olhar lá no valor nominal, o que ele vai dizer que a taxa é de 5%. Mas, quando você fizer essa conta do desconto, você percebe que não fica igual. Você considerar uma taxa para um desconto de um mês, por exemplo, a você pegar o capital descontado e fazer ele render em um mês, calcular em um mês e somar com o valor atual. Se somar, eles não vão bater. E essa diferença é justamente por conta disso, porque essa taxa implícita aparece se você fizer a conta assim. O I sendo o desconto sobre o capital vezes o tempo. No caso aí, um mês vezes os 47.500, que foi o valor obtido um mês antes do desconto, certo? Então, nesse caso aí, 5,26 é o que seria a taxa efetiva, que a gente chama, certo? Normalmente é a taxa embutida de um valor extra, vamos dizer assim. Então, Eu fiz admitindo... a conta aqui, e deu. Eu peguei os 47 mil, né? E somei com 5,26%, né? Desse cálculo aí. 47.500, né? 47,500. Aí deu 49.972,2. Deu bem mais próximo do que o outro. É porque certamente essa conta, você dividir os 2.500 por 47.500, deu exatamente quanto? Não, eu peguei só o resultado aí, tem 5,26. Ah, sei, não, mas se você fizer a divisão, dá isso mesmo, deixa eu ver, 2, 5, só saber se está exato, viu? Dividido, porque eu também não confiro, quando eu Tá, dá pego, sim. eu não confiro. Tá certo. É porque assim, o exato mesmo não seria isso, o exato mesmo seria a gente colocar todas as casas, 0,05, 2, 6, 3, 1, 5, 7, 8, 9. As casas corretas são essas. Mas só considerando essas duas casas já dá muito próximo, já dá. Com certeza. Mas se você considerar mais casas, aí fica mais próximo ainda. Aham. Entendeu? Porque, no geral, tem esse arredondamentozinho aí.
Bem, quanto mais você estiver tratando de operações financeiras com taxas desse tipo, mais real você tem que pegar o valor, porque às vezes essa diferençazinha aí de percentual, em se tratando de muito dinheiro, pode dar uma diferença grande no final. Em valores, né? Em valores. A diferença é pequena em taxa, mas pode ser grande em valores. No geral, é porque, dependendo do tipo de operação, ele acha irrisório o valor, mas se você for ver, se tratando de montantes muito grandes, né, você vai conseguir aí valor pelo menos na casa dos milhares. Então, admitindo agora em sequência que essa operação de desconto ela tenha sido realizada com antecipação de 2 meses, né? Vamos pensar assim, aquilo ali foi um desconto de um mês que a gente fez, né? Era 50 mil, com um mês de antecedência, certo? Um mês de antecedência, então tem um desconto de 5%, que equivale aos 2.500. Vamos pensar agora em 2 meses, certo? Em 2 meses, vamos ter aqui que o desconto vai ser de 5 mil, porque você vai calcular os mesmos 5% de 500, né? De 50 mil, certo? Então, é os mesmos. Só que em 2 meses. Então, assim, seria 2.500 em um mês, 2.500 no outro, vamos dizer assim, certo? Então, você teria os 45 mil menos os 5 mil de desconto, que é, aliás, 50 mil menos os 5, 50 mil menos os 5 mil de desconto, certo? Então, nesse caso aqui, você vai ter 45 mil. Esse 1 aqui está representando o bimestre, certo? Um bimestre. Você pode colocar um 1 aqui, fazer a conta e levar em consideração que está em 2 meses. Ou então você faz, que não vou fazer aqui embaixo, você faz aqui em relação a mês, joga aqui no mês e depois calcula para o bimestre, que são 2 meses. Mas se você quiser encontrar já a taxa referente aos 2 meses, você faz do jeito que está aqui, ó. Então, é os 5 mil sobre 45 mil vezes 1, mas esse 1 aqui está representando um bimestre, não é um mês não, certo? Um bimestre, certo? Aí nesse caso aqui, fazendo a conta, dá 11,1% ao bimestre, ou seja, essa conta aqui não é ao mês, é ao bimestre, esses juros aqui, certo? Se você quiser considerar de uma forma base de juros simples, vamos dizer assim, usando mês a mês, ou seja, obtendo o resultado em mês, você troca por 2 meses. Você pode perguntar, mas não é a mesma coisa? Um bimestre não é 2 meses? É, mas não é e não é, né? É um bimestre é 2 meses, mas aqui ele dá uma taxa que só é feita com o prazo decorrido de 60 dias. Já aqui, quando você coloca 2 meses, ele vai colocar o resultado em mês. Então, vai dar 5,56 ao mês, tá certo? Que vai ser uma coisa equivalente. Vai ser os 5 mil sobre 45 mil vezes 2 meses. Se fizer a conta, vai dar 5,56 ao mês. Se a gente somar 5,56 ao mês por 2, somar, né, ficar por 2, vai dar 11,12%, né, que é mais ou menos o que está aqui, 11,1% ao bimestre. Mas aí você tem um resultado com a taxa colocada na referência correspondente, no caso seria o mês. Em termos de juros compostos, né, esse critério tecnicamente mais correto é a taxa de todo o período bimestre, que atinge 11,1% ao mês. Se você quiser fazer aquela relação na taxa equivalente com a taxa efetiva, certo? A taxa mensal efetiva, ela é aquela que você vai utilizar a formulazinha do I igual ao Q, que é 2, né? Com a taxa aqui menos o 1. Então, nesse caso, seria Q, que é 2, raiz de 1,11
111 menos 1, que vai dar 5,4% ao mês. Então dá uma diferença aqui em relação a isso, né? Então dá uma diferençazinha, certo? Bem, aí eu vou depois fazer aqui umas observações que se você fizer uma fórmula direta, vamos dizer assim, se você quiser calcular a apuração da taxa racional de juros utilizando a fórmula direta, você vai fazer aquela expressãozinha que a gente falou lá em cima. Essa aqui, ó. É, é a mesma coisa dessa, só que utilizando as substituições, né? Trocando a expressão do C lá, né? Porque aí você vai ter o valor todo. Só se eu tinha dito. Vicente, Pode deixa eu falar. só... Júlio disse que vai ter que sair porque não tá se sentindo bem, viu? Tudo bem, assim, tranquilo. Daqui a pouco eu faço a frequência e eu justifico. Eu vou terminar essa aula também cedo. Essa aula de hoje não vai ser muito longa, não. Eu vou fazer só mais um pouquinho do que está aqui e termino já. Eu vou abrir um espaçozinho para a gente discutir um pouquinho daquelas questões, certo? Onde é que eu estava mesmo? Aqui, pronto. A gente pode utilizar essa fórmula para o cálculo de apuração da taxa racional de juros utilizando essa expressão. Onde aqui é o desconto, o tempo, ou seja, você vai pegar o desconto vezes o tempo e menos o desconto vezes o tempo. Nesse caso aqui, você vai fazer o seguinte, por exemplo. Nesse exemplo, a gente tinha aqui, era de 5%. Se você colocar o N em um mês, então a taxa vai ficar como? Você vai pegar o D vezes o 1, que no caso aqui está fazendo D vezes N, então o desconto foi de 5%, a gente joga os 5% na sua fórmula 0,05 vezes 1 sobre 1 menos 0,5 vezes 1. Então dá aqui dá 0,5, 1 menos 0,5 dá 0,95. Quando você dividir isso por esse, dá 5,26% ao mês. Se você jogar a mesma expressão, agora considerando que o tempo é de 2 meses, então vai ficar lá o D vezes 2, então 0,05 vezes 2, sobre 1 menos 0,5 vezes 2, então 0,10 sobre 0,90, dá 11,1% ao bimestre. Você está vendo que dá dando os mesmos valores que a gente tinha feito ali em cima, né? A gente tinha feito o cálculo aqui em cima, deu 5,56 em um e 11,1 no outro. Ou seja, usando aquela expressão do I igual ao desconto sobre capital vezes o I, ou vezes o N. O valor aqui, o N, o C ou o N faz, vezes o N, considerando ou o mês ou o bimestre. Certo? Veja que é o equivalente, você fazer utilizando essa expressão, que a gente chama de a fórmula direta, porque você apenas substituiu aí os valores, certo? O que eu faço de observação é que essas taxas mensais, elas são representativas do regime de juros simples. Se você quiser, assim, cálculo mais rigoroso, no geral, a gente tem que utilizar o regime de juros compostos. Assim, no seguinte sentido, que nessa conta aí, quando ele está levando em consideração essas expressões do desconto, a um mês, 2 meses, tudo, é como se a gente estivesse aplicando aí as expressões para os juros simples, porque nós estamos na parte de desconto simples. Quando a gente entrar no desconto composto, aí muda um pouquinho as expressões, certo? Elas não vão aparecer iguaizinhas como essas. Essas taxas aqui, elas estão muito, as formas aqui, elas estão muito semelhantes àquelas lá do juros simples, certo? Então, vamos ver um exemplo, certo? Vamos ver alguns exemplos para treinar um pouco isso que eu acabei de mostrar.
Ó, pega um título que é descontado no banco 3 meses antes do vencimento. A taxa de desconto é 3,3% ao mês. Então, é um exercício igual ao anterior, certo? Então, ele tem que 25 mil é o valor nominal do título. É o valor nominal do título. Lembra o que é o valor nominal do título? Alguém pode dizer? Alguém poderia dizer para mim o que é o valor nominal? É o valor final, né? Ou seja, depois de É o toda a valor de, operação. é o É valor isso, de resgate. Por exemplo, resgate. quando a gente está falando em título, normalmente você vai pensar num valor a ser resgatado, certo? Por exemplo, tem uns títulos chamados de título de capitalização, que eu até falei aqui que os bancos gostam muito de oferecer esse título de capitalização. Às vezes é assim, você vai receber, você está pagando alguma coisa que inclui essa taxa, e a data de vencimento dele é daqui a tanto tempo. Aí no valor final do resgate, você vai receber tanto lá de dinheiro. Se você for tiver um pouco de necessidade de receber esse dinheiro antes, aí você vai ter um desconto em cima dele. Você não vai receber ele todo, certo? Vamos pensar desse jeito. É como se fosse o valor que você vai receber se você segurar aquele tempo todo. Se ao final do tempo você esperou e conseguiu resgatar, você vai resgatar o valor dado aí, o valor nominal. Então esse é o valor negociado, é o valor de resgate que você vai receber. Se você sacar antes, você vai ter um desconto, aí o valor vai diminuir, certo? É isso que a gente tem feito. Aí o desconto vai incidir em cima desse valor. Então você vai ter um valor descontado, ou seja, é aquele valor onde você pegou o total, que seja o nominal, e retirou o desconto, certo? Então, é sobre isso aí que está tratando essa parte. Nesse caso aí, a instituição financeira trabalha com um sistema de desconto por fora, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, vamos lá. Ele quer três coisas: o valor do desconto cobrado pelo banco e o valor descontado do título liberado ao cliente. Ele quer saber a taxa implícita simples e composta dessa operação, e ele quer saber a apuração da taxa implícita pela fórmula direta de cálculo, certo? Essa fórmula direta do cálculo é essa que eu acabei de falar agora há pouco, que é o D vezes N sobre 1 menos D vezes N. Bem, vamos lá. Primeiro, o desconto. Desconto bem simples, né? Porque não tem o que fazer. É o valor vezes o desconto vezes o tempo. Nesse caso aqui, é só você recordar. O seu valor do título é de 25 mil, valor nominal. A taxa de desconto é de 3,3%, que equivale a 0,033, se eu não colocar assim, né? E o tempo N é de 3 meses, porque ele está faltando 3 meses, ó, no banco, 3 meses antes do vencimento. Aí jogou aqui nessa forma, não tem o que fazer. Então, 25 mil vezes 0,033 vezes 3. Então, dá 24 mil, dá 2.475. Esse é o desconto, certo? Esse é o desconto. Então, 2.475. O valor descontado é só subtrair, né? Você pega o total e subtrai o 2.475. Então dá 22.525. Qual é a outra fórmula de calcular o valor descontado? Existe mais de uma fórmula. Você pode fazer também pelaquela expressão, onde o valor descontado ele é n vezes 1 menos d vezes n. Lembrando que essa expressão vem do fato de que o valor descontado ele é o valor nominal menos o valor nominal vezes D vezes N. Mas isso aqui é o desconto, né? Então, essas duas fórmulas são a mesma. A diferença aqui nessa daqui que usa o 1 menos D vezes N, eu estou jogando os termos para cá, mas eu posso calcular separado. Então, essas duas fórmulas, na verdade, são a mesma coisa. Certo? Então, é só outro jeito de fazer, vamos dizer assim. É outro jeito de fazer, mas a fórmula é a mesma. Então, os 25 mil vezes 1 menos 0,033 vezes 3. Dá 25 mil menos 0,901 e dá os 22.525, que é o valor descontado. Então, você resolveu aí o item A, que ele quer o valor do desconto e o valor descontado.
bem simples. A taxa implícita. A taxa implícita você vai usar a expressão o desconto, certo? Sobre o valor descontado, vamos dizer aqui, vezes o tempo. Eu posso trocar isso aqui por N também, se quiser, na fórmula. A letra, estou usando aqui apenas para você saber que aqui eu vou usar o valor descontado e não o valor todo, certo? Então aí você encontra a taxa implícita. Então os 2.475 sobre os 22.525 vezes um trimestre, certo? Então, um trimestre. Eu coloquei o 1, quer dizer que o resultado, quando você fizer, já vai estar dizendo que é a taxa referente aos 3 meses. Então, 2.475 vezes, dividido por 22.525. Você dividindo aí a conta, vai dar 0, opa, vai dar 0,1099. Que é o equivalente ao 10,99% ao trimestre, que equivale, se você for jogar na taxa simples, você transformar esse daqui de baixo, um trimestre, em 3 meses. Então joga aqui por 3, quando você dividir já vai dar a conta ao mês, 3,66 ao mês, certo? Que ainda pode ser feito assim também. Você não encontrou essa taxa ao trimestre, que é 10,99, aí você divide por 3, então dá 3,66 ao mês. Então são todas formas de você encontrar, certo? Só que, lembrando que naquele critério que você está querendo encontrar a taxa efetiva mensal da operação, você vai usar aquela formulazinha, né? O I igual raiz de Q sobre 1 mais peraí, aqui é menos 1. Aqui era 1 mais I, né? Porque aqui tem um Q, se eu não me engano. Aí você vai fazer a conta, né? Nesse caso aqui, não, aqui não é I, não. Como era a expressão? É 1 mais Q, né? 1 mais Q, não. É 1 Q sobre N. Deixa eu ver. 1 Q sobre N. Aquela expressãozinha aqui, deixa eu só voltar. E assim, o input dessas questões em matemática financeira não é você ficar decorando sempre as expressões, é você saber utilizar elas de acordo com o que você tem, né? O que você precisa. Você não vai ficar sempre lembrando dessas fórmulas a fórmula da taxa efetiva. No geral, você vai lá e olha qual é a fórmula e você vai aplicar. Então, não tem necessidade de estar decorando a fórmula exatamente como que ela é. Mas, claro, aquelas mais básicas, aquelas mais simples, a gente tem que saber, né? A do montante. Era isso mesmo, era o I mesmo, né? O I mesmo. Né? Essa daqui. Aqui mesmo. Tá? Você tem aí o. Deixa eu voltar aqui. O raiz cúbica de 1, certo? Aqui é 1 mais 0, quanto era? 0,
10,99, que é a taxa, né? Era 1 mais o I aqui. A taxa, no caso, é 10,99. Mas lembrando que aqui na expressão você não coloca ela em porcentagem. Você coloca ela em valor você coloca em valor Decimal, né? decimal. 0,1099, que é o equivalente. Quando você somar, então dá 1 mais 0,1099 dá 1,1099, certo? Menos 1. Você vai tirar a raiz cúbica de 1,1099, certo? E o resultado você vai subtrair 1, vai dar um número bem pequeno, que vai ser 0,0354, que vai dar 3,54%. Isso ao mês, certo? Então tem uma diferença, ó, aqui dá 3,54% ao mês, e aqui dá 3,66% ao mês, certo? Que é o que ele estava pedindo aqui, a taxa implícita, certo? Taxa implícita simples e a composta dessa operação. Então, a implícita simples foi só essa que a gente fez, que foi essa que deu ao trimestre aqui, ou ao mês, e a composta é essa daqui, que ele está se referindo àquela que você usa a efetiva mensal. Ele está fazendo a operação da taxa efetiva com a taxa nominal, certo? E por fim, ele quer calcular essa taxa utilizando o item C aqui, ele quer a taxa implícita usando a fórmula direta do cálculo. Então, a fórmula direta é você jogar essa expressão. A taxa é o desconto sobre 1 menos o desconto vezes o tempo, certo? Então, é só jogar aqui. Só que aqui eu não coloquei, aqui é D vezes N, na verdade. Rapaz, eu cometo um monte de erro nessa escrita. Tem que corrigir. É D vezes N, certo? Nesse caso aqui, I é 0,033, que é a taxa, vezes os 3 meses. Aqui é a taxa que ele diz lá no problema, certo? A taxa lá do problema. Ele falou que era de 3,3% ao mês, em 3 meses. O valor de 25 mil. Então, você vai colocar aqui B, que é o desconto de 3,3%, então 0,033, vezes os 3 meses, que é o N, sobre 1 menos a mesma coisa, 0,033 vezes os 3 meses. Então, aqui você colocou em meses, certo? Bem, então nesse caso aqui, são 3 meses, então é o equivalente a você fazer a conta e no final encontrar os 10,99% ao trimestre. Se você quiser, você divide isso aí por 3, certo? E dá a taxa ao mês, certo? Porque nesse caso aqui vai ser o desconto referente aos 3 meses que faltam para o vencimento do título, certo? Então a taxa implícita para um mês, se você quiser também fazer assim, você calcula utilizando a conta que a gente já sabe, ou seja, aqui raiz de Q de 1 mais I menos 1. Aí para diferenciar a gente põe um Q aqui nesse aqui também, assim, para dizer que essa taxa aqui não é a mesma dessa. Ou põe que é uma taxa efetiva, põe um F, como a gente já tinha visto lá antes. E não é o mesmo I. Então você vai ter a raiz cúbica de 1 mais 10,99 menos 1, que dá 3,54% ao mês. Então está tudo de acordo com o que a gente já tinha feito, né? Ó. Qualquer uma das 3 expressões que a gente calculou, das 2 expressões que a gente calculou para a taxa implícita, a gente chegou ao mesmo valor. Então, são formas diferentes de se chegar ao mesmo resultado. Certo? Tudo tranquilo aí? Uma pergunta? Uma dúvida? Tá bom, tá entendendo. Certo. E os exercícios eu passei.
Tá tudo tranquilo? Conseguiram fazer todos lá? Conferiram as respostas e bateu com o que vocês fizeram? Eu não fiz todas não, ainda não. Tô perto ainda, mas tá dando certo. Eu fiz. Eu consegui fazer. Você conseguiu fazer. E as respostas bateram todas? Só a nona questão que tinha dado um valor menor, mas aí eu refiz a conta e deu certo. Beleza, então tá tranquilo, né? Assim, até aqui não tem nenhum problema não, né? Tá sendo fácil, né? Então assim, eu vou passar. Vai mudar. Eu não entendi. Eu não entendi. Autolista, tu vai mandar até Vou mandar quarta? amanhã. Não, vou mandar amanhã. Certo. Mandar amanhã porque nós já vamos finalizar, né? Uhum. O mês de agosto já tá perto. E aí eu tô querendo fazer uma avaliação no mês de setembro, uma nota. E a gente tem que ter mais exercícios, porque por enquanto eu mandei poucos. Beleza. A gente tem que praticar mais, vocês. E é bom que eu passe logo. Um minuto aqui que eu tô resistindo. Aí eu vou passar amanhã uma lista com questões que tenham juros compostos. Daí talvez seja uma lista com mais questões. Eu envio as respostas. E a gente faz depois, na semana que vem, uma aula com exercícios, né? Eu vou ver se eu gravo uns vídeos resolvendo alguns, tá bom? Eu vou escolher uns para eu resolver. Aí eu gravo uns vídeos curtos. Aí eu ponho lá no grupo, no WhatsApp, no YouTube. Aí eu aviso no grupo, tá bom? Fazer aqueles vídeos mais curtos, assim, de 5, 7, 8, 10 minutos no máximo. Aí eu resolvo um exemplo e gravo o vídeo e mando, entendeu? Beleza, ótimo. Uhum. Alguns, só alguns, né? A maioria é para vocês. Só conferir quem tá aqui, eu já vou encerrar hoje. Vou terminar por aqui, deixa eu só ver quem tá. O Samuel, Franklin, Gabriel, José Hernandes, José Melquisedeque, José Simão, Maria Oliveira, Mônica, Reginaldo e Sandro. Esses outros que não estão vindo. O Júlio saiu porque estava doente. O Júlio. Ele avisou aqui, né, no chat. Esses outros que não estão ouvindo, vocês têm alguma notícia? Porque, ó, tem aqui alguns que nunca apareceram, e também não trancaram, e também não dizem nada. Não sei, ó, o Alex Torres, o Edinaldo, ele tá assistindo a aula, o Edinaldo. Ele não tá hoje, mas ele tá assistindo. Eu acho que ele é aluno da física, se não me engano. Aí tem o Fabrício Lobo, Francisco André, o Jean Ítalo também não tá, né? O Josivaldo também não. O Roniel tá assistindo? Então, pra mim que não. Nunca A, nem vi. a Gilmária às vezes entra, mas passa uns minutos e sai. Tem faltado bastante. E a Valéria acho que só entrou em uma aula, se eu não me engano. E nunca mais. Aí esses alunos vão acabar ficando com falta. Beleza, então. Então já estou aqui registrando, estou salvando aqui. E na quarta-feira a gente faz uma aula já com ainda em descontos. Esse capítulo de desconto ele tem muita coisa. Eu poderia pular algumas coisas assim, mas eu tenho umas coisas que eu acho interessante, aí eu acabo me demorando um pouco. Aí, quando a gente terminar esse capítulo de desconto, os próximos capítulos são mais curtos. Então, vão ser menos aulas. Aí por isso que eu não posso correr muito, senão acaba a matéria. Certo? Pois é isso. Pois até quarta. Valeu, Beleza, valeu. Até, boa noite. Boa noite, professor. Qualquer Boa coisa, noite. Boa noite. qualquer coisa, faz um exercício aí. Boa noite. Já mandou.